Nenhuma máquina que o homem possa inventar em toda a história da humanidade poderá ser tão completa, complexa, perfeita e engenhosa quanto o cérebro humano. Isso porque ele se trata de uma ferramenta e um motor incomparável, responsável por controlar tudo em nosso corpo. E segundo boatos, fora dele, de forma consciente e inconsciente. O mais incrível de tudo é que mesmo que a ciência já tenha desvendado tantos atributos e funções do cérebro humano, a verdade é que ainda há muitas novidades sobre esse órgão a serem descobertas. Algumas dessas novidades, aliás, são tão recentes que você com certeza ainda não sabe. Então, antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E fique sempre ligado aqui no Mundo dos Fatos. Há muito, mas muito mais curiosidades sobre o cérebro humano que você não sabe. No entanto, algumas dessas informações você tem a oportunidade de conhecer agora, aqui no Mundo dos Fatos. 1. Não sente dor. Apesar de ser o responsável pela interpretação das dores que você sente em todo o corpo, o cérebro em si não sente dores. Aliás, é por isso que as cirurgias no cérebro podem ser feitas com o paciente acordado e, às vezes, até fazendo coisas como tocar ou cantar enquanto os médicos operam o órgão. 2. O cérebro de Albert Einstein foi conservado. Em 1955, quando um dos maiores gênios da humanidade faleceu, a ciência considerou uma heresia a perda de um cérebro tão brilhante e representativo. Foi assim que o Dr. Thomas Harvey, mesmo sem autorização da família, retirou e guardou o cérebro de Einstein. 3. Os lados do cérebro humano são diferentes. Você já deve saber que o cérebro humano é composto por dois lados, chamados formalmente de hemisférios. Apesar de toda a controversa história de que um lado é mais racional, esquerdo, e o outro mais emocional, direito, a verdade é que os tais hemisférios são tão realmente diferentes e trabalham de forma invertida. Ou seja, se você fere a perna esquerda, por exemplo, a dor vai ser processada pelo lado direito de seu cérebro. Mas a informação mais impressionante sobre o cérebro humano, com certeza, é que é possível sobreviver mesmo se um dos lados desse órgão parar completamente. 4. Cérebro de mulheres é 10% menor que o dos homens. Mas na questão evolutiva, isso não é nenhuma vantagem para os homens, sabia? No caso, é o cérebro das mulheres, 10% menor, que contam com mais células nervosas. No caso do funcionamento, a ciência aponta que o cérebro das mulheres é mais voltado ao lado emocional e subjetivo. No caso dos homens, no entanto, o cérebro tem uma orientação mais racional e objetiva. 5. O cérebro humano é mais ativo durante o sono. É durante aquele sono bom e relaxante que o cérebro humano mais trabalha e assimila informações, sabia? Aliás, há até estudiosos que apostam que esse fato possa estar ligado aos nossos sonhos. A ciência, inclusive, já comprovou que pessoas com maior QI tendem mais a sonhar e que dar aquela dormidinha durante o dia, logo depois do almoço de preferência, ajuda o cérebro humano a ter mais disposição para o trabalho e o estudo, por exemplo. 6. O tamanho do cérebro humano não significa muita coisa. Como você já percebeu no tópico que compara os cérebros masculinos e femininos, a verdade é que um cérebro grande não é sinônimo de vantagem alguma.
No caso de Albert Einstein, por exemplo, o cérebro mais leve, que costuma ser o cérebro de um adulto, 1,23 kg, enquanto a maioria pesa 1,40 kg. E, no entanto, poucas pessoas no mundo pensaram tanto e tão bem quanto ele. E aqui vão mais algumas curiosidades rápidas sobre esse órgão tão extraordinário. Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal. Consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informações. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. As redes neurais e artificiais, RNAs, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo. Mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Além disso, abriga 100 bilhões de neurônios, conectados por 100 trilhões de sinapses, e pode armazenar 1000 terabytes de informações. O tamanho de um neurônio varia entre 4 e 100 micrômetros de largura. Massa cinzenta é o nome das células neurais que estão envolvidas em coisas como a memória, a fala e o controle dos músculos. O cérebro humano tem a mesma consistência macia de uma barra de manteiga. A massa cinzenta é importante durante a prática de exercícios, porque permite que você pense e se movimente simultaneamente. Pesquisas sugerem que a prática regular de exercícios pode levar ao aumento de massa cinzenta no hipocampo. Mais da metade do cérebro, incluindo a mielina, é composta por gordura. A massa cinzenta compõe cerca de 40% do cérebro. Os outros 60% são formados pela massa branca. O núcleo accumbens é uma das áreas centrais mais profundas do cérebro, e imagina-se que ali estejam os segredos sobre por que nos apaixonamos. O núcleo accumbens é o lugar onde as vias de dopamina, serotonina, oxitocina e vasopressina, os neurotransmissores que estariam envolvidos no amor, convergem. A velha premissa de que nós só usamos 10% do nosso cérebro é um mito. Nós usamos perto de 100%. O cérebro em repouso possui energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. As rugas do cérebro, chamadas de giri, aumentam sua área, permitindo que armazenemos mais memória. Quando você não dorme o suficiente, fica sujeito à perda de memória, raiva, alucinações, perda de foco, fala arrastada, encolhimento e até a danos cerebrais. Baseados em estudos de imagens, neurocientistas afirmam que o cérebro não está completamente maduro até os 25 anos. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!